E o jogo do Vitória, sábado às 4 da tarde do Manuel Barradas, Vitória com o treinador novo. Eu fiz um scout aqui, e já foi dito pelo torcedor há alguns dias, mas não custa nada relembrar. Dos bondes que o Vitória contratou. Não é metrô não é vagão não, é bonde mesmo. E a dificuldade que todos tinham de produzirem quando eram acionados. Sobrou pro treinador. Eu vou querer saber de Reinaldo, inclusive, que é um empresário do treinador, né? Porque essas coisas assim é bom a gente saber tudo, né? Porque normalmente você liga pro empresário primeiro, porque o cara tem staff, tem empresário, né? O treinador que está no exterior está chegando hoje à noite para ser apresentado amanhã. O que o presidente vai falar hoje, 16 horas, 4 horas, 14 horas, pouco importa, né? Ele vai tentar justificar para os torcedores abestalhados, né? Mas tudo é válido. Aliás, o Vitória tem, depois desse jogo do Atlético, ele teria que pegar Juventude e Inter. Como os dois já não vão jogar, o Vitória só vai voltar a jogar em junho. 12 de junho com o Atlético Mineiro. Veja que beleza. Depois eu quero que o senhor Reinaldo me explique se o senhor Carpini vai ficar no banco sábado. Acho que não, né? Ele também não é besta, né? Deixa o Amadeu aí interino e ele assume para quarta. Porque também se ele for eliminado quarta contra o Botafogo, eu não vou atribuir a ele, né? Pelo amor de Deus, né? Mesmo sabendo que ele não tem um currículo para assumir o Vitória agora. Talvez em outra situação ele teria até um currículo bom, né? Para assumir o Vitória agora. Mas na situação atual eu acho meio complicado. Mas não custa nada aguardarmos, né? O que vai acontecer nos próximos capítulos. Essa aqui é a grande realidade. O Carpini pegou um time, arrumou e foi ficar vice-campeão paulista. No entanto, ele foi treinador de um time cheio de jogadores bons, de jogadores de qualidade, que mudam resultado, tipo Carelli, Luciano, desse São Paulo que ele teve aqui e deu pau no Vitória. E ele não se criou no São Paulo. Ali era a chance dele, né? Estava em ascensão, aliás, está em ascensão, mas ali era a chance dele. E aí não foi. 12h10 na Bahia. Vou seguir daqui a pouquinho com você, torcedores. Mas veja bem. Sobrou para Léo Condé. Luiz Adriano. Vitória contratou. Banco do Internacional. Reinaldo. Banco do Curitiba, que caiu para a segunda divisão. Bruno Uvni. Terceiro reserva do Grêmio. Luan. Terceiro reserva do Grêmio. Luan de São Paulo. 1 ano sem jogar. E vindo de lesão. Jean Mota, terceira opção do Miami, vindo também de lesão. Willian Oliveira, titular do Goiás, que caiu para a segunda divisão. Cáceres, reserva do Guarani do Paraguai. Patrick Calmon, reserva do Cuiabá. Daniel Júnior, reserva do Cruzeiro, que estava na Série B. Caio Vinícius, reserva do Goiás, que caiu. Everaldo, esse daí tá no DM tem 2 meses. Titular do América, que caiu. Tá aí as contratações. Ou o cara tava 1 ano sem jogar, ou aquele Luan baladeiro que acharam que ia recuperar, né? E ninguém titular de lugar nenhum. E o Vitória contratou um bocado de reserva, um bocado de jogador que vinha de lesão, e de clubes que caíram como Goiás e Curitiba. Mas tinha que sobrar para alguém. Com esse cabedal aqui, eles vão resolver com o novo treinador? Com o novo padrão de jogo? O tempo vai dizer. O tempo vai mostrar. Quarta-feira que vem, Carpini está no banco. Se o Vitória tomar um pau do Botafogo, ou for eliminado da Copa do Brasil, eu tenho que colocar na conta dele? Jamais. Vai para a conta do presidente, que fez essas contratações com o seu Ítalo lá, não sei das quantas. Tá certo? Foram eles que trouxeram esses jogadores. E mantiveram
aqueles outros que brilharam na Série C, na Série B. Digo melhor. Série A é outra história. É outra história. O Léo Condé deu o principal título do Vitória em 125 anos, título nacional, campeão da Série B. No total, foram 74 jogos, 36 vitórias, 15 empates e 23 derrotas, um aproveitamento mais ou menos aí próximo aos 65%, um aproveitamento muito bom. E esse ano, no comando técnico, foram 27 jogos, 13 vitórias, 5 empates, 9 derrotas, marcou 41 gols, sofreu 28, tem um saldo de 13. Vitória que conquistou o título baiano desta temporada, coisa que não acontecia desde 2018. Novo treinador, também você soube aqui pela primeira vez, foi ontem meio-dia, no Papo de Craque. Thiago Carpini estava em negociação avançada e foi confirmada depois da recusa do Wesley Carvalho, né? O Wesley Carvalho, que estava em negociação com Vitória desde a provável demissão durante a noite de segunda-feira, o Wesley rejeitou o Vitória, segundo informações, é devido ao vazamento. Ele não gostou do vazamento das informações e aí o Wesley Carvalho terminou recusando o Vitória. E o Vitória começou ontem a negociar com o Thiago Carpini e é ele mesmo, já está até anunciado de forma oficial pelo clube. Thiago Carpini aí é um novo treinador rubro-negro, ele que começou sua carreira como jogador de futebol, inclusive passou até aqui pelo Bahia em 2010, na época que o diretor de futebol do Bahia era o Paulo Carneiro. Ele teve até um problema, né? Teve uma lesão no braço, caiu de mau jeito, o tempo de recuperação era de 90 dias, segundo o atleta na época, né? Hoje o Thiago Carpini, pediram para que ele voltasse com 15 dias. Ele voltou muito mal, depois colocou o Bahia na justiça e conseguiu vencer na justiça. Depois disso, encerrou a sua carreira em 2017, no Caldense. E aí vieram os trabalhos como treinador, na sua maioria clubes paulistas. Treinou o Guarani, o Oeste, Inter de Limeira, o Santo André, Ferroviária, Água Santa e agora recentemente esteve no São Paulo, depois de um bom trabalho no Juventude do Rio Grande do Sul. Foi o primeiro trabalho do Thiago Carpini fora de São Paulo. E no Água Santa também fez uma boa campanha ano passado no Campeonato Paulista, levando o time à decisão da competição. E no São Paulo esse ano, poucos jogos. Foram poucos jogos, mas que até resultou em um título. Foi o campeão da Supercopa do Brasil, que é o campeão brasileiro versus o campeão da Copa do Brasil do ano passado. E o São Paulo venceu a equipe do Palmeiras, ficando assim com o título. Começou o brasileiro, tomou logo um cacete, foi logo mandado embora, né? Já estava desgastada a situação do Thiago Carpini no comando técnico da equipe do São Paulo. O Thiago Carpini Barbosa, ele que é natural de Valinhos, interior de São Paulo, nasceu no dia 17 de julho de 1984, tem 39 anos e o Vitória é o 9º clube na carreira desse treinador emergente, o Thiago Carpini. Junto com ele chegam os assistentes técnicos, são 2. É o Stefano Dirran e o Josué Romero, junto com o preparador físico Caio Dili. É o trio que está chegando juntamente com o Carpini, já deve chegar a Salvador hoje à noite, a informação que a gente tem, e será apresentado amanhã, às 14 horas, lá na sala de imprensa. Isso porque o treinador hoje está na Europa, está se aprimorando lá, acompanhando os jogos e treinos do Real Madrid, do Paris Saint-Germain. Isso hoje é normal no futebol, né? Treinadores sempre têm espaços em clubes europeus para conhecer estrutura, para conhecer modelo de jogo, para acompanhar jogos, acompanhar treinamento. E o Thiago Carpini aproveitou que quando saiu de São Paulo, ele deu essa reciclada, deu essa visitada lá nos centros internacionais de futebol. Tarde ontem bem movimentada no Barradão, porque além da reunião que culminou na saída do Léo Condé também reuniu os jogadores no vestiário para sua despedida. Depois o presidente Fábio Mota conversou com um grupo de jogadores e aí começaram os trabalhos, treinamentos.
já que a bola não pode parar, né? Teve um regenerativo para os titulares que começaram o jogo diante do Vasco da Gama no domingo passado. Teve também atividades em campo realizadas pelo assistente técnico fixo do clube, que é o Ricardo Amadeu. Os demais jogadores fizeram atividades em campo, ele fez um trabalho de rondo, um trabalho também de espaço em campo reduzido, e alguns jogadores são dúvidas para o próximo compromisso, que é contra o Atlético Goianiense no sábado às 16 horas no Barradão. Vitória pode ter dois problemas: o William Lepo ainda está em tratamento no departamento médico, está com problema na virilha. O William Oliveira também está com um problema na adutor da coxa, os dois preocupam, estão os dois no departamento médico. E o Oswaldo segue de fora, ele que teve uma lesão na cervical, e não sabemos ainda se o jogador terá ou não condições de jogar esta partida. Ainda está de fora o Everaldo. Camutanga também é desfalque, porque o Camutanga foi expulso agora diante do Vasco, mas o Vitória terá a volta do jogador Wagner Leonardo. Então vamos ficar na expectativa, porque hoje às 14 horas terá uma coletiva do presidente do clube, o Fábio Mota, e à noite a gente vai estar repercutindo tudo o que aconteceu nessa entrevista coletiva. Para a gente fechar, duas notícias. Uma é que tanto Bahia como Vitória, eles defendem a paralisação do futebol brasileiro em relação ao que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, ou seja, em solidariedade. Já colocaram isso em suas redes sociais. A outra notícia é a arbitragem, né? A arbitragem ela já saiu para esse compromisso entre Vitória e Atlético Goianiense. O árbitro será o Kleber Ariel Gonçalves da Silva, lá do Paraná. O assistente 1, Danilo Ricardo Simon Maniz, que é FIFA, lá de São Paulo. O 2 é Brigalda Cirilo Ferreira, também é FIFA, lá de Alagoas. O quarto árbitro é do Rio de Janeiro, Bruno Mota Correia. Árbitro de vídeo, Charlie Wendy Straub Deret, que é FIFA Santa Catarina. E o assistente do VAR é o Elton Nunes, lá de Santa Catarina. Essa é a arbitragem do jogo entre Vitória e Atlético Goianiense, 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, que vai acontecer no sábado. O treinador que o Vitória está contratando, de 39 anos, estava no exterior fazendo aprimoramento, né? Ele comandou o Guarani em 32 jogos e ganhou 11 vezes, 11 vitórias. Ele comandou a Ferroviária 6 jogos e só ganhou uma vez. O Ituano ele comandou 2 jogos e não ganhou de ninguém. No Água Santa ele fez 26 partidas, obteve 9 vitórias e foi vice-campeão paulista. Na Inter de Limeira ele comandou o time em 13 jogos, só ganhou 6. E no Juventude, que foi a melhor campanha disparada, ele foi vice-campeão brasileiro. O Vitória foi campeão, com 72 pontos, ele fez 65. Né? 7 pontos de diferença, o Vitória ficou na frente dele. Ele comandou o Juventude em 32 jogos e 17 vitórias. No São Paulo, ele comandou o clube em 13 jogos e, aliás, no São Paulo não, no Santo André, 13 jogos e 3 vitórias, e no São Paulo 18 jogos e 7 vitórias. Essa foi a passagem pelos clubes que o senhor Thiago Carpini fez na sua trajetória no futebol. Jogou aqui no futebol da Bahia, virou treinador e agora está voltando como técnico do Esporte Clube Vitória.